Oi, 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 oi. Boa tarde para quem já almoçou, bom dia para quem ainda não almoçou e quem está para almoçar. Esse é um ótimo horário para a gente conversar, porque normalmente é o horário que a gente está com comida no prato, olhando para a comida, pensando nela, tendo que tomar decisões sobre o que vai comer também, né? Então, é sempre bom a gente conversar nesse horário para saber quais são as melhores opções e tudo mais. Hoje, especialmente, o nosso assunto... Oi, Pri! Oi, Dani! Bom dia! A Pri já é participante, né, Pri? Hoje, especialmente, o assunto que nós vamos falar é porque a cetose é o que a gente chama de máquina de queimar gordura. Como que funciona essa característica de queimar gordura, o porquê que ela é tão benéfica, o que eu sempre falo, muitas pessoas vem por conta da perda de peso e grande parte permanece por todos os benefícios que a gente usufrui quando seguindo uma alimentação cetogênica. A cetose, então, para conseguir contextualizar isso, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a cetose e como que ela funciona no nosso corpo. A gente tem seguido assim alguns assuntos em relação à insulina, para entender em relação à insulina qual é todo esse efeito que tem no nosso corpo, por que é tão importante a gente controlar e tudo mais. E por que a cetose tem essa característica de fazer com que a gente vire, então, essa máquina de queimar gordura. Vamos pensar por um lado de que, para você ser uma máquina de queimar gordura, você precisa queimar a gordura. Instigar estimular, incentivar o seu corpo a queimar a gordura da melhor forma possível e da forma mais eficiente possível. Então pensa só, no momento que nós temos um estado metabólico em que a nossa fonte de energia vem da quebra de gordura, você acelera todo esse processo de utilizar a gordura, de quebrar a gordura, incentivar o corpo não só utilizar aquela gordura que a gente ingere por meio da alimentação, mas também usar aquela gordura que está estocada no nosso corpo. Agora tem algumas características, alguns critérios para a gente seguir e de fato usufruir da melhor forma possível em relação a isso. Então veja bem, cetose é o estado metabólico em que a gente utiliza a gordura como fonte de energia e produz os corpos cetônicos. Nós produzimos corpos cetônicos porque algumas das nossas células, alguns dos nossos tecidos no nosso corpo, eles não conseguem absorver os ácidos graxos como fonte de energia, então eles precisam de uma fonte alternativa menor, vamos dizer assim, né? A gente tem a gordura, já é uma parte, digamos que é um tijolo, uma parte maior, então aí a gente vai diminuindo para ácidos graxos, que já se torna absorvível, nem sei se essa palavra existe, mas assim, já pode ser aproveitado pelo nosso corpo como uma forma de combustível por algumas células, e daí uma partícula menor ainda são os corpos cetônicos, que são produzidos pelo nosso fígado, e por isso cetogênica, por causa dos corpos cetônicos, por isso de cetose, porque o seu corpo vai produzir corpos cetônicos que serve como fonte de energia para aqueles tecidos que não conseguem utilizar o ácido graxo, aquela molécula mais complexa, digamos assim, para esses tecidos específicos, como é o caso do nosso cérebro e algumas outras partes. Então, no momento que a gente tem essa utilização, essa quebra, o estímulo de usar a gordura como fonte de energia, o nosso corpo vai produzir, nosso fígado produz os corpos cetônicos e a gente tem então o estado metabólico de cetose, é aquele em que a gente utiliza a gordura como fonte de energia e não a glicose, que vem dos carboidratos. Essa gordura que a gente utiliza como fonte de energia, ela pode ser tanto aquela nossa que está estocada, muito por conta de excesso de carboidrato ou uma combinação de excesso de carboidrato com gordura, enfim, então é aquela gordura que está estocada e também aquela gordura que a gente alimenta o nosso corpo por meio da alimentação. E aí umas pessoas perguntam assim, se o objetivo de uma alimentação cetogênica é você utilizar a gordura que está estocada no seu corpo, por que você dá gordura de fonte externa? Porque a fonte externa, ela é um estímulo para que o seu corpo entenda que ele não vai receber glicose. Além disso, a nossa reserva de glicose no corpo é muito pequena. No momento que ela é eliminada,
o nosso corpo precisa buscar uma fonte de energia alternativa para continuar funcionando, né? Então, é aí que entra aqueles requisitos para você entrar em cetose de fato, começar a queimar a gordura como fonte de energia. Você tem que reduzir muito a quantidade de carboidrato, cuidar bastante desse impacto glicêmico e insulinêmico, porque isso vai fazer com que você utilize aquela reserva de carboidrato na forma de glicogênio, que está no seu fígado. Lembra, o nosso corpo é muito inteligente, ele não vai querer utilizar a nossa reserva de glicose dos músculos, porque isso influencia, isso é importante para a construção muscular, né, síntese proteica, para hipertrofia e tudo mais. Então, nosso corpo é muito inteligente, ele não vai utilizar esse glicogênio lá dos músculos, ele usa o glicogênio do fígado. No momento que acabou o glicogênio do fígado, o que ele vai fazer? Sim, pode ser que tenha, muito quando não se tem uma alimentação bem equilibrada ou você não passa a mensagem correta para o seu corpo, ele precisa procurar uma fonte alternativa de energia, porque senão ele vai ficar sem energia para trabalhar, sem combustível. E é aí que entra o estímulo para queimar a gordura como fonte de energia. E essa fonte externa que a gente alimenta o nosso corpo, ele serve não só para você estimular que ele procure a gordura que está já no corpo, como também você saciar a sua fome. E isso é uma característica muito importante que ao longo prazo a gente, por diversas experiências já, se você não inclui uma quantidade de gordura aceitável numa alimentação cetogênica, necessária numa alimentação cetogênica, você não promove a saciedade e as pessoas tendem a não aderir a uma alimentação cetogênica, então acabam por sentir muita fome, já caracteriza uma mudança bastante significativa de você não comer aquilo que você sempre estava acostumado a comer, carboidrato, em excesso também. Então aí você ainda elimina outras fontes alimentares por conta de reduzir gordura também, para estimular o seu corpo a utilizar essa gordura interna estocada. Não é muito assim que funciona. Então, por isso que é importante a gente também alimentar o corpo para promover essa saciedade e você conseguir se manter muito mais a longo prazo do que nem aderir a uma alimentação cetogênica. Muitas pessoas também dizem, até ontem eu respondi, ou hoje de manhã, não me lembro, uma pergunta que foi feita que não consegue permanecer por mais de 3 dias ou não consegue permanecer na alimentação cetogênica. Isso está muito vinculado a não passar pelo período de fato entrar em cetose ou de estar adaptado e aí enfim, desistir, você nem usufruiu dos benefícios de uma alimentação cetogênica, inclusive a saciedade. Por quê? Porque nesses primeiros dias, o nosso corpo ele ainda insiste em pedir ou em esperar aquela fonte de energia que ele está acostumado a utilizar como fonte de energia, como combustível. Ele espera que você consuma glicose, carboidrato, que vai virar glicose. E não só isso, como você tem diversas sinalizações que, assim, vai pedir carboidrato de todas as formas, o seu corpo pede por conta de você estar acostumado com aquela fonte de energia. Depois a gente vai falar em outro momento sobre isso, mas a Keto Flu, a gripe cetônica, uma das características dela é irritabilidade e muita vontade de comer tudo aquilo que você teoricamente não convém você comer numa alimentação cetogênica. Por quê? Porque o seu corpo pede aquilo que ele está acostumado a consumir como fonte de energia, como combustível, e é isso que vai acontecer. Então, para que você de fato entre em cetose e estimule o seu corpo a utilizar a gordura como fonte de energia, se acostume e comece a usufruir dos benefícios desse estado metabólico, você vai precisar de em torno de 3, isso tudo varia, tá? Depende de pessoa para pessoa, quão ativo qual é o histórico alimentar, tudo isso. De 3 a 7 dias, a partir de 2 dias, 7 dias mais ou menos, depende muito. Jejum acelera o processo de você entrar em cetose? Sim, acelera. Jejum seguido de fat fasting, seguido de você praticar atividade física em jejum, tudo isso pode acelerar o processo de entrada em cetose. Isso não quer dizer, e isso é uma outra característica que convém muito a gente explicar, uma vez que você esteja em cetose, não quer dizer que você está cetoadaptado. Isso é uma outra explicação. Provavelmente na semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque é bem importante de a gente entender que você estar em cetose não quer dizer você estar cetoadaptado.
Tem uma outra confusão que existe em relação a isso, que você está em cetose, quer dizer que você está produzindo corpos cetônicos, por isso de cetose, você está utilizando, e a formação dos corpos cetônicos vem a partir da gordura, de você quebrar a gordura, promover a beta-oxidação. No momento que você tem tudo isso sendo estimulado, é aí que você vai produzir corpos cetônicos, e é aí que a gente vai ver aquele número nos testes de corpos cetônicos, a gente vai ver aqueles números, como eu mostro para vocês e tudo mais. E muitas pessoas pensam que quanto maior for o número de corpos cetônicos marcando no glucosímetro, ali no aparelhinho, maior é a queima de gordura. Não necessariamente, porque você pode ainda não estar otimizado em utilizar os corpos cetônicos, as suas células, porque tudo é uma característica de receptor. Então, assim, você precisa ter portas para que a sua célula pegue aqueles corpos cetônicos e utilize como fonte de energia. Se você ainda não tem todas essas portas para receber aquela energia, você pode ter um número mais elevado e não necessariamente você esteja utilizando aqueles corpos cetônicos. Então, uma coisa que eu quero deixar de mensagem bem importante é: não virem rastreadores de número no aparelhinho de corpos cetônicos, mas não quer dizer que você esteja emagrecendo mais, porque, por exemplo, você pode estar consumindo muita gordura, o seu número vai aumentar, mas isso não quer dizer que você esteja queimando gordura estocada. Você está queimando aquela gordura, você está fazendo a beta-oxidação por meio daquela gordura que você ingeriu. Então isso tudo tem uma característica muito importante de a gente prestar atenção, o quão fundamental é você ter o norte da sua necessidade energética. E sim, a gente vira a máquina de queimar gordura desde que você também não exceda a quantidade de gordura que você consome. Quanto mais, não é assim, quanto mais gordura você comer, melhor vai ser a sua queima de gordura. Não é assim que funciona. A gente consome gordura numa quantidade adequada, numa quantidade sem excessos, porque tudo que é demais vira sobra. Então não é simplesmente, eu bato muito na tecla de que não levem em consideração aquela frase de comer à vontade dentre os permitidos, porque daí você pensa, gordura é permitido, então você pode comer à vontade dentre fontes de gorduras, e eu sempre dou um exemplo de nata ou creme de leite fresco. Se você bate ela em chantilly com um pouco de eritritol ou estévia, fica super gostoso, super palatável, e só porque é gordura você pode comer um pote? Não, você vai ter muita caloria ali, e provavelmente combinado com todo o restante que você consuma durante o dia, vai exceder a sua necessidade energética, e esse excesso vai virar gordura. E aí você pode ver o número de corpos cetônicos aumentar no aparelho por conta do excesso de gordura que você está consumindo. E aí você vê o número aumentar, mas o resultado não aparecer. Então é por isso que equilíbrio entre quantidade, entre fontes, e você não virar rastreador de números é muito importante. Não pensem que quanto maior é o número, melhor é a sua queima de gordura. Uma coisa não quer dizer com a outra, não quer dizer que você está queimando mais. Você pode estar em cetose com um número muito bom de corpos cetônicos, com uma cetose profunda, digamos assim, que é aquele índice que é muito mais verídico, né? Muito mais sério de a gente levar em consideração, que é o GKI, que é o Glucose Ketone Index. É muito mais assertivo a gente fazer esse índice do que simplesmente ver um ou outro valor, ou só o número de corpos cetônicos ou só a glicose. Então a gente tendo essa comparação entre os dois, a gente tem então o nível de cetose que se está. Você pode ter um nível de cetose profunda e não necessariamente emagrecer, se esse é o objetivo. Aí a gente já consegue perceber que existem erros em quantidade, em fontes alimentares e tudo mais. Ou também muitas pessoas dizem, eu estou na dieta cetogênica mas não estou em cetose. Não, então você não está seguindo uma alimentação cetogênica bem formulada. Você pode estar exagerando até mesmo em fontes de carboidrato, como até uma pergunta que eu respondi ontem, que foi em relação aos vegetais, se os vegetais eram à vontade. Não, tudo que tem carboidrato, ou melhor,
tudo que tem energia e principalmente carboidrato numa alimentação cetogênica, a gente precisa ter um controle de quantidade, sempre. Isso é matemática, sabe? Então, assim, lógico que nenhuma caloria é processada da mesma forma, mas as quantidades a gente tem que entender que elas seguem um parâmetro de que se você excede quantidade energética, você vai fazer estoque. Então a gente vai guardar, vai estocar, e a nossa forma de estocar tudo, independente de ser estoque de gordura, mas também de estoque de carboidrato, você consumir carboidrato em excesso, esse carboidrato em excesso, ele vai ser estocado na forma de gordura. Então, muitas pessoas às vezes dizem, eu não como gordura, mas tem triglicérides alto, tem colesterol alto, e não que necessariamente o colesterol seja um problema ser alto, mas num conjunto de triglicérides alto e glicose elevada, aí sim pode ser uma característica ruim. E principalmente com esse triglicerídeos elevado e glicose elevada, porque você tem aí o cenário perfeito de um excesso de consumo de carboidrato, que vira gordura, que vai ser estocado na forma de gordura, ou seja, triglicerídeos, e aí sim você tem todo um cenário patológico obesogênico. Mas é muito importante de a gente entender que a nossa fonte de gordura, quando a gente queima gordura, ela não só vem daquela que está estocada no nosso corpo que a gente quer eliminar, mas também daquela que a gente consome. Se você consumir gordura demais, você provavelmente nem vai mexer naquela gordura estocada. Num primeiro momento, você pode ter resultado. Por quê? Porque cada molécula lá de glicose, ela anda acompanhada e também muito pela sinalização de insulina, a sinalização que a insulina tem nos nossos rins, de que, lembra que na semana passada, quando eu falei de insulina, se mocinho ou vilão, eu falei que existe uma sinalização de que a insulina faz com que a gente retenha sódio. Quando a gente tem a retenção de sódio, a gente tem retenção hídrica. E já numa alimentação cetogênica, até mesmo uma alimentação low carb, a gente reduz essa secreção de insulina, então a gente não tem mais essa retenção de sódio e a gente não tem mais essa retenção hídrica. Aí o que acontece? Você elimina o peso líquido, porque você utiliza aquela reserva de carboidrato na forma de glicogênio, e aí você elimina aquela água que acompanhava essa reserva de glicose. Agora, você teve isso num primeiro momento, só que se o seu consumo é à vontade e excessivo, você vai parar por ali, você vai parar pela eliminação de líquido. Aí a gente percebe muitas vezes que falam, né, que na dieta cetogênica você emagrece, mas o que se perde de peso é peso de água. Sim, a gente perde um peso líquido, né? Um peso de água, de excesso de retenção hídrica e tudo mais. Mas a gente também tem perda de peso. Se você seguir uma alimentação que favoreça a perda de peso. Por quê? Porque você vai queimar a gordura. Você vai queimar a gordura não só aquela que você consome, mas aquela que está estocada no seu corpo. Desde que você respeite alguns requisitos de reduzir a quantidade de carboidrato, que vai reduzir a quantidade de glicose na sua corrente sanguínea, que também vai reduzir a sua secreção de insulina, e isso tudo vai favorecer que você comece a procurar, que o seu corpo procure por uma fonte alternativa de energia. Aí então vai ser a gordura, e no momento que ele começa a quebrar a gordura, um dos processos como consequência disso que você tem a produção de corpos cetônicos, que vai servir de energia para outras células do nosso corpo que não conseguem utilizar a gordura na forma dos ácidos graxos, que é já uma forma um pouco menor. Então, nesse momento, e por isso que a gente sim vira uma máquina de queimar gordura. Por quê? Porque você vai queimar a gordura como energia, desde que você consiga fazer tudo isso bem formulado, bem equilibrado, para que você não exceda a quantidade de consumo de gordura e isso não favoreça o seu corpo a usar aquela gordura que está estocada, que está lá como reservinhas, que é esse o objetivo que a gente tem quando a gente procura, principalmente quando a gente procura uma alimentação cetogênica por conta do emagrecimento, é muito em relação a isso, né? E isso é possível, sim, por isso que
Antigamente eu não achava muito certa essa frase, até que eu entendi de fato qual é o processo e exatamente isso que a gente faz. Como a gente utiliza a gordura como fonte de energia e a gente começa a queimar isso, o carro ele queima a gasolina como energia, como combustível. Então o nosso corpo queima a gordura para obter a sua fonte de energia, a sua fonte de combustível, e isso acontece. E cetose, que vem de corpos cetônicos, então dieta cetogênica, é por você entrar no estado metabólico de cetose, e você só está seguindo uma dieta cetogênica de fato quando você entra em cetose. Então, para as pessoas que dizem, eu sigo uma alimentação cetogênica, mas não entro em cetose. Não, então você não está seguindo uma alimentação cetogênica bem formulada, com os percentuais bem equilibrados, ou eu estou seguindo uma alimentação cetogênica, estou em cetose e não estou emagrecendo. Provavelmente você está excedendo o seu consumo energético, você está comendo muito mais do que você precisa, e isso não vai incentivar com que você utilize os seus estoques. Eu sempre dou o exemplo de pote de farinha, né? Farinha de amêndoas, vamos falar assim. Você tem um pote de farinha de amêndoas e daí você tem um pouquinho lá de farinha ainda mais antiga. E ao invés de você usar aquele pouquinho de farinha antiga, vamos pensar essa farinha mais antiga sendo a nossa reserva de gordura, você vai lá e compra mais farinha de amêndoas e coloca mais farinha de amêndoas lá dentro do seu pote. O que acontece? Essa farinha de amêndoas que você colocou dentro do seu pote é você alimentando o seu corpo de mais gordura numa quantidade maior que não faça com que você utilize aquela reservinha que ainda ficou lá. Então você sempre vai alimentando demais, você nunca estimula o seu corpo a utilizar aquela reserva menor. E isso funciona também, esse exemplo também funciona para autofagia, para a gente mobilizar uma autorreciclagem, né? Uma reciclagem das nossas células mais antigas e tudo mais. E isso tudo a gente tem como promover por meio de jejum, por meio de uma alimentação cetogênica, por meio de você seguir uma alimentação equilibrada, tanto em alimentos quanto em quantidade, quanto em macronutrientes, para que você de fato fique em percentuais cetogênicos. Se você não ficar em percentuais cetogênicos, você não vai entrar em cetose. E aí, não adianta você dizer que segue uma alimentação cetogênica se você não entra em cetose. Não tem algum gap aí, alguma característica que precisa ser ajustada para que de fato você tenha percentuais cetogênicos e que você estimule o seu corpo a entrar em cetose, ou seja, produzir corpos cetônicos, que vai servir de combustível para outras partes do nosso corpo, e também queimar a gordura. Não só aquela gordura que a gente come, mas aquela gordura que está estocada. E lembra, tudo que a gente consome em excesso vira sobra. Então, isso tudo a gente tem que entender, tem que ter como parâmetro antes de a gente considerar que está ou que não está funcionando para nós. Perda de peso, emagrecimento, a gente vai ter quando tem déficit energético. Por isso que eu sempre digo, você pode tudo numa alimentação cetogênica, inclusive engordar. Você pode ter números maravilhosos, você pode estar numa característica de cetose profunda e não necessariamente emagrecer. Uma coisa não quer dizer a outra, porque se você comer demais, você não vai emagrecer. Então, para você de fato virar essa máquina de queimar gorduras, tem que estar alinhado uma quantidade energética que vá suprir a sua demanda energética e não exceder ela, porque se você exceder, você vai estocar. Então, eu sempre digo também, a alimentação cetogênica é maravilhosa, depende de a gente saber lidar com ela. E uma das coisas que facilita em a gente não exceder quantidade energética é a gente basear, e isso vale para qualquer estilo alimentar também, a gente basear a nossa alimentação em comida de verdade. Quando a gente baseia a nossa alimentação em comida de verdade, fica muito mais simples, fica muito mais fácil tanto de a gente chegar em macronutrientes, em distribuição de percentuais e tudo mais, do que se a gente baseia a nossa alimentação em receitas. Hoje a nossa alimentação convencional, ela está muito baseada em produtos, em preparações, em receitas, e isso dificulta muito a nossa adesão a uma alimentação que tem uma base muito mais em comida de verdade do que em preparações e tudo mais. A gente pode fazer inúmeras adaptações. E isso não quer dizer que seja rotina, até porque a nossa rotina alimentar, ela tá um pouco distorcida, assim.
de você ter que comer pão todos os dias, isso assim, inúmeras vezes. As pessoas dizem, sinto falta do pão. É porque o pão não era para fazer parte da nossa rotina alimentar dessa forma. Eu acabei de ver que tem um coração aqui no meu rosto que tá me incomodando agora. Olha, não sei o que acontece com isso. Deu. Deu? Não deu, né? Daqui a pouco ele volta, deixa assim. Então, essa mensagem que eu queria trazer em relação a por que e como que, de fato, a cetose é o momento em que nosso corpo vira essa máquina de queimar gordura. Porque a gente vai queimar a gordura como fonte de energia. Essa é a principal característica do estado metabólico. E lembra, é um estado metabólico como outro em que se utiliza a glicose como fonte de energia. A única alteração é que nós não utilizamos a glicose como fonte de energia, mas sim a gordura e os corpos cetônicos que nós produzimos a partir dessa queima de gordura. E no momento que a gente queima esse combustível para ter energia, é que a gente se torna e a gente utiliza a gordura como fonte de energia. Não só aquela gordura que a gente consome, mas também aquela gordura que está estocada no nosso corpo. E para a gente promover isso, a gente precisa ter um equilíbrio de quantidades a ser consumido, não só de proteína, lembra, não é uma... Baixa o volume. Não só uma alimentação, não é uma alimentação hiperproteica, é uma alimentação normal em quantidade de proteína. Então a gente precisa equilibrar aqueles percentuais de 70% a 75% gordura, 20% a 25% de proteína. Eu diria que até 5% de carboidrato, depende muito do perfil de cada um, do nível de atividade física de cada um, de qual é o histórico metabólico de cada pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem sensibilidade à insulina vai ter uma quantidade de carboidrato que não tem, né, que tem resistência à insulina, vai ter uma quantidade de carboidrato menor. Então vai precisar cuidar com ainda mais atenção todas as fontes de carboidrato que inclui na sua alimentação, inclusive vegetais. Então não é só porque é fonte vegetal que é à vontade. Isso tudo a gente precisa ter muito cuidado. E é o que eu digo, assim, que é triste de a gente saber que tá dessa forma espalhado, assim, na mídia, né, em relação a tudo isso. Deixa eu ver que eu tinha visto algumas perguntinhas aqui. Peraí. Deixa eu ver. Vou quebrar meu jejum de 38 horas. Tô super feliz. Vou quebrar com filé de pato. Olha que lindo, parabéns. O jejum, ele é maravilhoso. A gente tem que sempre saber o porquê que a gente tá fazendo ele, como a gente vai quebrar o jejum, nos principais momentos, assim, muito além de só fazer o jejum por si só, mas como você quebra ele também é muito importante. É uma pergunta normal, eu não entendi muito bem exatamente essa pergunta. No caso, quem tem síndrome de ovário policístico não só pode, como diversos estudos já mostraram o benefício para reversão, tratamento, cuidado de síndrome do ovário policístico, viu? Tanto alimentação cetogênica como alimentação low carb já trabalha nessa reversão. Tudo é uma característica de inflamação, né? Então a gente sempre tem uma... Deixa eu ver o que mais aqui. Cetogênica pode ser feito porque tem esclerose múltipla. Olha só, bem o que eu estava falando agora em relação à inflamação, né? Então, toda vez que a gente tem uma característica de inflamação ou de prejuízo de articulações, que muito tem a ver com inflamação e tudo mais, no momento que você limpa, depois eu vou falar sobre alimentação detox em outro momento também, porque o que é detox? É a gente limpar o nosso corpo de toxinas. Essas toxinas é que começam um processo inflamatório. No momento que você baseia a sua alimentação em comida de verdade e controla essa secreção, Por que eu falo muito da secreção de insulina? A secreção de insulina está vinculada à quantidade de glicose que a gente tem na nossa corrente sanguínea. Então, no momento que a gente controla essa quantidade de glicose e que a gente regula, a gente normaliza a secreção de insulina, aí a gente tem não é que a insulina, por isso que na semana passada eu falei ainda, não é que a insulina seja vilã. A quantidade de glicose que a gente coloca e deixa ali na nossa corrente sanguínea é que é um problema.
Então, no momento que a gente controla todos esses marcadores, todas essas informações que a gente manda para o nosso corpo, a gente tem a reversão de diversos quadros, inclusive de quadros inflamatórios, de articulações e tudo mais, como pode ser esse caso. Deixa eu ver aqui. Posso fazer cetogênica... já respondi agora, né? Qual seria a quantidade ideal de comida? Depende de cada um. Isso vocês nunca vão me ver falando, porque depende de cada um. Tanto é que nos desafios, uma das ferramentas que a gente utiliza no desafio é o meu aplicativo, o app Kirolife, e lá os cardápios, eles vão ser adequados, calculados de acordo com as informações individuais de cada um. Então, cada pessoa vai lá e inclui as suas informações individuais de altura, idade, gênero, nível de atividade física, tudo isso para que a partir disso seja os cardápios que já são pré-determinados, o que é de café da manhã, almoço e janta, mas tem mais de 85 opções, de 89 até eu acho. Esses cardápios aí vão ser adaptados com as quantidades de acordo com aquele valor energético que foi alimentado a partir dessas informações pessoais. E funciona muito bem, e é uma das ferramentas, e faz parte do método que eu vou apresentar na segunda-feira da semana que vem, dia 14 de setembro, às 20 horas. Já super deixo o convite para vocês, e também o link já tá ali aqui na minha bio, para se inscrever, para poder fazer parte desse evento, que eu vou apresentar um pouquinho mais de tantos antes e depois que vocês vêm aqui, que é o método Kirolife, que eu trabalho já há bastante tempo e funciona bastante. Então, vocês nunca vão me ver falando sobre quantidade ideal de comida sem ter em consideração um contexto e quem é e tudo mais. A Janaína perguntou se o whey atrapalha na cetogênica. Depende de como você consome, qual whey você consome e se ele... Lembra, o whey é um suplemento proteico, então quer dizer que você não vai consumir a proteína você vai suplementar a proteína que você não consumiu com base na alimentação de verdade, digamos assim, né? Fontes legítimas, então você vai suplementar. Agora depende qual é esse whey, como que você vai consumir, qual vai ser a quantidade. Então, por isso que assim, vocês nunca vão ver eu falando dessa forma. Procura, não sei onde é que tá. Deixa eu ver o que mais. Já deu nesse tempinho aqui, né? Quem não tem vesícula pode fazer a cetogênica. Tem que começar devagar, Valquíria. Você vai ter que começar adaptando a sua alimentação, porque você vai ter que acostumar o seu corpo à secreção biliar ali, para que faça essa emulsificação das gorduras, a digestão e tudo mais, de forma mais gradual. Dá pra fazer? Dá, mas precisa começar mais devagar, tá? Olha só, eu trabalho com a consultoria e também trabalho com a mentoria. A mentoria que vai fazer parte do que eu vou apresentar na semana que vem, então super recomendo que vocês entrem lá e façam sua inscrição para participar, é muito bacana, é todo um processo que a gente trabalha de início, meio e fim e entender o que está acontecendo com o corpo, né? Se eu quero apenas manter o meu peso, posso continuar em cetose? Sem sombra de dúvidas, tudo é de como que você adapta a sua alimentação para este objetivo final, então com certeza tem. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar pra vocês, falei, né? Fui até um pouquinho além que respondi aqui as perguntinhas. Tem muitas perguntas, tem muito assunto. No evento eu vou explicar um pouquinho mais de como que funciona o método. Por quê? Porque lá dentro eu consigo passar para vocês, por meio da mentoria, o começo, o meio e não o fim, né? Porque eu quero que seja apenas uma porta de entrada para uma alimentação cetogênica, que vocês sigam de forma bem formulada, consigam passar pelos dias iniciais, que são os mais críticos, e aí a partir disso, aproveitar, saber usufruir dos benefícios de uma alimentação cetogênica e tomar a sua decisão de qual é aquele combustível que melhor funciona para o seu corpo e promover essa flexibilidade metabólica que é muito importante. Um super beijo, uma ótima terça-feira. Sim, tá ali na minha bio e eu vou colocar de novo nos meus stories mais adiante e vou falar também um pouquinho lá para vocês sobre o evento, tá bom? Super beijo, ótima terça-feira, adorei a companhia de vocês, espero vocês na quinta-feira, porque o assunto vai ser aquele pode ou não pode, que todo mundo pergunta, e eu quero explicar um pouquinho o porquê que não tem como a gente dizer se pode ou não pode, ou tem. Aí a gente vai conversar na quinta. Beijos!